E agora eu vou pedir ajuda da sociologia, porque o que nós colocamos aqui é mais ou menos o que a gente lê nos jornais todos os dias. É uma fotografia de uma dificuldade cujo receituário é sabido, conhecido e reconhecido, mas que nós temos que saber a estratégia para ganhar a maratona. Então ninguém melhor do que Aspásia Camargo para nos trazer aqui uma luz sobre como resolver, não no pequeno detalhe, mas como resolver esse problema de ordem tão importante. Vamos lá, Aspásia. Eu agradeço muito a sua generosidade e o privilégio de estar aqui com o IPEA, né, com o presidente von Dollinger, que eu conheço e admiro há décadas, e que foi muito importante no período que eu procurei fazer a reforma do IPEA, e ele me ajudou muito, foi um grande parceiro, companheiro. Agora ele lidera esse processo, o que é muito cômodo e muito agradável para mim, e eu acho que nós estamos com the best man in the best place, então, in the best time. E também a Vilma, né? Porque eu acho que nós vamos precisar de sangue novo, nós vamos precisar do grupo do IPEA, que trabalha com macroeconomia, com precisão de números e dados, porque desde aquela época, Fon, que a gente já tinha essa ideia clara de que o governo federal não precisa ser grande, mas ele tem que ser inteligente e tem que ser estratégico. Então, o IPEA é o cérebro do governo, e por isso ele tem que ter todas as condições para produzir as simulações, para fazer inclusive criar o banco de dados, que em um momento qualquer houve essa tentativa do BNDES. Eu acho que existe alguma coisa por lá que o Zé Roberto organizou, mas eu acho que o lugar certo é o IPEA, porque nós vamos ter que monitorar esse federalismo. Eu acho que a principal função do governo federal seria essa. Mas eu vejo também que nós estamos vivendo uma crise aguda, né? Uma crise aguda, e eu acho que o ministro Paulo Guedes foi a única voz ao longo desse último ano que disse coisas coerentes, integradas, holísticas, em que ele percorreu, não como economista, mas como um homem público, várias dimensões da nossa crise. E agora o von Dollinger nos trouxe aqui esse debate muito claramente. Quer dizer, é uma reforma do Estado, isso nós não podemos ignorar. O nosso Estado, tanto no nível federal como estadual e municipal, está completamente destruído do ponto de vista da qualidade administrativa. Nós temos poucos quadros, nós temos pessoal que está se aposentando e que tinha um nível melhor, e agora nós não temos capacidade de reposição. Tenta-se fazer arranjos com os tais DAS, trazendo pessoas de fora, mas essas pessoas não deixam memória. Então, praticamente, muitas experiências e informações, inclusive, desaparecem. Então, é fundamental que a gente tenha instrumentos poderosos aí para ajudar nessa reforma do Estado. A outra questão importante é que essa reforma ela tem um item 1, que é a reforma da Previdência, que, digamos, é o feijão com arroz, é o lado até um pouco amargo, né, difícil, que o ministro, inclusive, quando ele jogou a questão da capitalização, ele deu uma dimensão estratégica muito diferente, né? Porque ele diz, olha, nós estamos com esse dinheiro todo aí, jogado Deus sabe como, gasto Deus sabe como, esse FGTS e tudo isso é uma confusão medonha, e eu digo assim, nós temos que tratar esses recursos da Previdência como alavancas do desenvolvimento. Então, ele começou a criar a teia inteligente de um projeto que não é só um projeto de ajuste fiscal, mas é um projeto de crescimento e desenvolvimento. E aí, surpresa das surpresas, entra o Pacto Federativo nisso. Quer dizer, aí ultrapassou qualquer expectativa, porque agora nós temos possibilidade de ver não só a desburocratização, como um elemento essencial da reforma nos 3 níveis de governo, mas no nível federal é fundamental, porque do jeito que a burocracia funciona, os entes federativos não têm condição de protagonizar nada, né?
Então, esse é um problema. E eu acho que cabem aqui, nesse curto espaço que a gente tem de tempo inicial de um debate, trazer algumas coisas básicas sobre o federalismo. Primeiro, que os brasileiros e a elite brasileira têm mixed feelings com o federalismo. Há quem goste e há quem não goste. Há quem pense que o federalismo tem que descentralizar tudo e há quem pense que não, é o governo federal, a União, que pode salvar esses pobres e indigentes estados e municípios brasileiros, né? Há quem se irrite enormemente quando os municípios se dividem, caoticamente, né, por disparidade, e há quem seja municipalista até a alma e dizer, olha, tudo que acontece, tudo que é importante para o cidadão acontece onde ele vive. Essa ideia, que é do Franco Montoro e do Quércia, é uma ideia discutível. Eu mergulhei agora no federalismo americano e quem salvou os Estados Unidos, o federalismo americano, foi Hamilton. Então, nós não podemos ignorar que, nesse processo, nós temos que procurar uma descentralização com centralidade, porque é o governo federal que corrige uma série de distorções e que pode distribuir com mais qualidade, com mais equanimidade, os recursos para diminuir as diferenças. Então, digamos, o federalismo é a única engenharia política que funciona para países grandes e populosos. E nós somos grandes e populosos. Então, não há dúvida, e isso precisa ficar claro, que a elite brasileira tem que abraçar o federalismo como uma engenharia política e institucional adequada para os nossos problemas. Segundo, a nossa Constituição é uma Constituição hiperfederalista, porque ela criou, inclusive, um instrumento novo e complicado, que é o tal federalismo trino. Nós temos 3 entes federativos, nós não temos 2, como todos os países federativos do mundo. O que gerou um problema constitucional que nos dá muito trabalho para corrigir o que nós queremos corrigir, que é, na verdade, uma impossibilidade do legislador de definir competências claras para esses entes, porque não havia jurisprudência mundial para isso, e o legislador botar lá, e por lei complementar, daqui a 5 anos ou não sei o quê, vamos definir, vamos fazer uma revisão constitucional. A revisão não funcionou em 93. Vamos fazer a regulamentação do artigo 23 das competências comuns. Não aconteceu. Só para o meio ambiente, muito ruim, né? Então, nós temos um arcabouço constitucional que, a meu ver, nós temos que fazer um parênteses. Nós não devemos ficar querendo fazer grandes reformas constitucionais agora. Portanto, eu acho que a ideia do governo é muito boa. Vamos ao ponto, vamos tentar desconstitucionalizar, simplificar, e é por isso que eu cheguei à conclusão, com algumas pessoas que eu acho que poderão ajudar nesse debate, que nós temos que partir realmente, dar muita ênfase ao federalismo, ao chamado federalismo administrativo, né? Que nós podemos usar e abusar dele em um artigo da Constituição, que, se não me engano, é o 241, e que regulamenta convênios, formas de cooperação, etc. Eu quero chamar a atenção que convênio é uma coisa muito perigosa. A Fundação Getúlio Vargas proibiu os projetos da Fundação de fazerem convênio com o governo federal, porque é uma arapuca terrível em que você atrai o pássaro e depois mata o pássaro. Porque você vai dizer que houve corrupção, você não vai saber como medir resultados, enfim. O convênio é uma coisa que não funciona. E outras formas, né, de cooperação que estão aí à disposição, o convênio, por exemplo. Nós temos uma lei para regulamentar convênios horizontais. Nós não usamos o convênio vertical, que vai envolver o governo federal, os estados e municípios, para fazer alguma coisa que competências concorrentes determinam que os 3 entes têm que fazer. Então, o que nós tivemos como resultado disso? Altíssimo nível de judicialização, desperdício de recursos públicos, que isso tudo vai para a justiça, isso tudo mobiliza e imobiliza recursos importantes, públicos, né? E, além disso, a superposição que dá paralisia. Ou ela dá uma competição desenfreada, uma guerra federativa entre os entes, ou então ela paralisa os processos.
porque tudo leva muito tempo para se resolver, com tanta gente envolvida, sem regras claras, sem formas de repasse que sejam realmente racionais. Né? Então, se a gente verificar aí os números, nós vamos ver que, bom, primeiro, eu acho que esse federalismo, em muitos aspectos, deu certo, e por uma coisa que o von Dollinger conhece mais do que nós todos juntos, que é a ideia de que, no fundo, o federalismo brasileiro optou não pelo federalismo dual, mas pelo federalismo cooperativo. E a cooperação, como eu disse, ela é boa desde que haja regras, mas não há. Então, ela é ruim, né, em muitos casos. Mas ela também gerou algumas distorções que o dinheiro, o recurso disponível agora, é o grande chamariz que nós podemos usar para poder corrigir esses defeitos, né? Que é, por exemplo, uma total e absoluta disjunção entre competências e recursos de que os entes dispõem. Né? Então, por exemplo, o governo municipal, o município, cresceu muito de 1988 para cá e ampliou demais as suas competências. Há números da Federação Nacional dos Municípios que eu acho que são corretos, né? E que mostram que praticamente o município quase que triplicou as suas competências naturais. Faça-se tudo o que o poder local precisar. Não é bem assim, né? Nós vamos ver lá na Constituição que há várias recomendações, logicamente a questão do zoneamento, controle de uso do solo, etc., é exclusivamente do município, mas o resto é tudo dividido. Né? É tudo por cooperação e complica muito às vezes. Né? 2 casos deram certo, para eu não dizer, para vocês não pensarem que eu sou pessimista. Eu acho que o SUS e o Fundeb foram engenharias de cooperação bastante bem-sucedidas. São imperfeitos, precisam melhorar muito. Né? O SUS, por exemplo, há uma quantidade enorme aí de corrupção, de desvios, etc., mas o professor Luiz Araújo acaba de fazer um trabalho memorável, que ele vai publicar, sem dúvida, com muita repercussão, mostrando que o Sistema Único de Saúde, que é uma jabuticaba brasileira que deu certo, copiando um pouco a Inglaterra, é um sucesso absoluto. Você tem esperança, expectativa de vida nos Estados Unidos de 78 anos, 77, 78, e no Brasil está com 75, 76. Isto é uma façanha que tem que ser comemorada, né? Mas o gasto é muito grande. Eu acredito que o governo poderia economizar muito dinheiro se houvesse um federalismo administrativo mais organizado, mais controlado, o controle social fosse maior, inclusive. Né? E o outro tema que eu acho importante é o fiscal. Eu acho que nós não deveríamos pensar em reforma tributária. Nós teríamos que pensar numa reforma fiscal. Por quê? Obviamente existe, ouvindo a Vilma falando dos estados, e nós sabemos que é um estado quase que de calamidade pública, nós aí temos que olhar a Constituição e ver que as competências que essa Constituição atribuiu aos estados são irrisórias. Está lá, dito com todas as letras no artigo 25. O Estado poderá fazer aquilo que não couber à União, e nem aos municípios. Coitado do Estado, tudo cabe à União. Então, ponto número 1 dessa reforma para desvincular o orçamento. Discutir a questão da uniformidade, porque o nosso federalismo é totalmente uniforme. Se vocês lerem o capítulo 22 e 23, que trata das competências comuns e das competências concorrentes, ninguém dormirá mais à noite. Ninguém vai dormir à noite. É tudo, absolutamente tudo. Tudo da área do direito é federal. Tudo da área da economia é federal. Saúde, educação é federal. E tudo mais, não há nada que não esteja lá que não seja federal. Então, o que acontece? Os estados vivem numa camisa de força absurda. Eu ouvi tantos discursos sobre isso, inclusive de um ex-ministro da Justiça que me falou, olha, realmente é brincadeira você querer dar as mesmas atribuições ao estado do Pará, do Amapá e de São Paulo. Não tem cabimento isso. A diferença é muito grande. Então, aí a cooperação tem um papel, que é você criar, digamos,
uma matriz que cumpra o princípio básico do federalismo, que é acomodar, e do liberalismo, eu diria, que é acomodar a cooperação e a competição. Você tem que forçar a competição entre iguais. Por que razão o Alagoas é tão ruim e o Ceará é tão bom? O Ceará é pioneiro na educação e Alagoas está nos últimos lugares. Dá para comparar? A Vilma acho que falou bem isso aí, eu acho que mostrou isso, que às vezes você não tem os estados que gastam mal ou que estão super endividados, em situação precária, recebem, às vezes, o que não deviam receber. Né? Quer dizer, eu não estou aqui para dizer como é que isso vai ser, mas eu acho que nós deveríamos ter uma solução para isso. Né? Em que condições há o repasse, em que condições não há. É óbvio que há um problema sério aí de formação e capacitação de recursos humanos. Eu estou falando aqui em nome de muita gente. Não, eu estou falando. Bom, não, eu estou falando em geral que todos os repasses, inclusive os voluntários, que cresceram muito ao longo desses últimos 20 anos, eles não têm regras. Então, você passa para os amigos, na verdade é isso. Você vai passar para o município amigo. Né? E os estados estão impotentes, perderam receita, perderam funções e atribuições e permanecem como talvez o ente federativo mais ligado ao rent-seeking, ao clientelismo. E eu cito aqui um exemplo para não ser tão vaga no que eu estou dizendo. Ninguém sabe por que o município de Queimados, no Rio de Janeiro, recebeu uma quantidade enorme de recursos, enquanto o município de Caxias e Nova Iguaçu não recebeu nada. Mas, Paz, só me permite uma observação. Esse ponto aí, eu tive uma conversa longa com o Fernando Rezende, que ele está focado nesse. Ele me falou uma coisa que eu não sabia e que é uma coisa que escapa ao bom senso. Os critérios, a gente sempre imagina que os critérios para a divisão do Fundo de Participação do Estado e do Município, a gente vê, população, renda per capita. Não é. Há décadas que isso está congelado. E tanto os indicadores todos estão há, sei lá, 20, 30 anos, que não são atualizados. Exatamente. Então, essas distorções, em grande parte, no Fundo de Participação propriamente dito, obrigatório, né, da União, está totalmente bagunçado mesmo, porque é isso que você está dizendo. Esses municípios estão recebendo coisas que não tem nem não tem nem sentido, e outros que não recebem nada, aqueles municípios. E você tem uma outra distorção que tem a ver com o federalismo assimétrico nosso. Né? Talvez o Brasil seja um dos casos mais extremos de federalismo assimétrico, porque nós temos vários tipos de assimetria. Uma delas é a distribuição da população extremamente desigual, né? E outra é a distribuição da renda extremamente desigual, e uma coisa tem a ver com a outra. Né? E isso aí muita gente interpreta as desigualdades sociais no Brasil como uma espécie de praga das nossas elites endurecidas e insensíveis. É isso, pode ser que haja uma parte disso, sem dúvida há, mas há também a questão espacial, porque quando você tem um país extremamente, um país continental, com população rarefeita e mal distribuída, né, automaticamente essas coisas se agravam, porque não é fácil você distribuir a renda com alguém que está vivendo numa área ribeirinha ali, à beira do rio Tocantins, por exemplo. Então, essas coisas têm que ser vistas de que maneira nós podemos, e o Fernando Rezende tem se dedicado muito a isso, e você conhece bem a Alemanha também. A Alemanha talvez é o país que tenha trabalhado mais, o Canadá também, esses sistemas redistributivos. Né? Mas aí há um impedimento que vem do fato de que nós temos muitos fundos constitucionais mal utilizados. Então, como é que nós faríamos isso? Nós daríamos um novo tratamento a esses fundos? De qualquer maneira, von Dollinger, o que eu queria dizer aqui é que nós não podemos perder
a oportunidade de usar a possibilidade de recursos novos entrando no sistema com algum tipo de correção dessas distorções que, na verdade, pioram muito a qualidade do gasto e nos impedem de atingir aquilo que a gente quer atingir, que é o desenvolvimento sustentável e o protagonismo regional do desenvolvimento sustentável. Eu acho que nós temos que pensar nesse assunto porque os estados estão realmente extremamente enfraquecidos e eu não vejo como o governo federal possa sustentar um novo ciclo de crescimento sem territorializar esse crescimento, né? Então, são alguns pontos aqui para começar o debate que eu queria chamar a atenção e dizer o seguinte: a história dos federalismos mundiais é uma história de aperfeiçoamento. Então, a gente tem que ter humildade, porque não é exatamente a reforma da natureza lá que o Monteiro Lobato propôs e que deu errado. Não, vocês sabem que é um livro extraordinário esse, do Monteiro Lobato. Você pode dar tudo errado se você quiser fazer muita extravagância, mas pode dar muito certo se nós tivermos pinças para detectar as distorções mais graves que podem prejudicar uma iniciativa que tem um caráter extremamente democrático, porque o que nós temos hoje, essa distorção da classe política, esse mau desempenho da classe política, tem a ver com esse fato que o von Dollinger levantou aqui, é que, na verdade, a democracia é orçamento. E se nós não tivermos capacidade de definir o destino desse orçamento, nós não temos democracia. Então, eu acho que essa contribuição liberal é uma contribuição liberal-democrática e ela é também uma oportunidade para que a gente possa equalizar as diferenças e fazer um país mais justo e solidário. Permita só um comentário adicional. Em relação a essas transferências, porque o ministro Paulo Guedes tem batido muito nisso, né, que é essa desvinculação, toda essa maior liberdade orçamentária, tem a ver com essa necessidade dos recursos descerem para os entes federados, baixarem, sair do federal para estado e município, que é onde a vida acontece realmente, né? Como você disse, na Alemanha, a vida acontece no município. Eu, quando morei lá, pagava imposto de renda, fazia declaração de renda no município. Nunca, ninguém precisa ir a Bonn, antigamente, ou a Berlim, para resolver problemas. Resolve tudo lá localmente. Bom, a questão aí desses critérios de baixar recursos, de redistribuir recursos, fazer transferências obrigatórias ou voluntárias, fundo de participação, fundamentalmente vai dar, porque se nós, veja só, se nos fundos de participação obrigatória constitucional a distorção é tamanha, porque os próprios critérios que deveriam ser de renda, na verdade, é mais proporcional à população e inversamente à renda, né? Porque é uma tentativa de equalização, de dar a quem precisa. Então, se isso já está tudo errado, nós temos que refazer esses critérios, atualizar, no mínimo, esses critérios do fundo. Não, e observar o seguinte: o Brasil criou um mecanismo de gastar o recurso extremamente misterioso. Você tem várias torneiras que irrigam a federação de maneira diferente. O fundo de participação ele foi apropriado pelo Norte e Nordeste. Ninguém conta com o fundo. Por exemplo, o Vilela fez aqui uns estudos mostrando que o maior número de pobres do Brasil está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas o fundo de participação não chega até aqui. Então, esse fundo de participação ele foi apropriado pelo Nordeste, porque os nordestinos que estão lá no Congresso Nacional com uma super representação até justa, né, eles acham que os recursos do BNDES vão para São Paulo, que os recursos dos fundos de participação também não chegam, não são suficientes, e que há uma assimetria na divisão dos recursos. Então, nesse caso, os recursos da PEC eles seriam definidores de um novo modelo de repartição. Então, é uma coisa gigantesca, né? Ninguém nem acredita que isso possa acontecer no Brasil. A minha única preocupação, Rubem, é que
nós tenhamos os critérios racionais de divisão dessa despesa para combater o rent-seeking, para cortar esses subsídios que são caóticos, alguns muito grandes, outros pequenos, enfim, mas todos eles distorcendo essa realidade do gasto e para onde nós vamos encaminhar isso. Eu só queria fazer também um comentário sobre educação e saúde. É óbvio que vai haver uma guerra civil por causa da educação e da saúde, as tais vinculações. Porque há um grupo político importante no país que acha que esses recursos foram vinculados porque os políticos gastavam mal e errado os recursos. Então, a vinculação veio para obrigar a gastar no que é mais importante. Eu acho que, se esse argumento foi correto em algum momento, ele deixou de ser, porque ninguém vai deixar o recurso da saúde desaparecer nisso aí, né? Mas o que me parece essencial é que eu passo aqui uma informação recebida fresca dos municípios. É que os recursos que estão vindo por emenda parlamentar não têm controle algum. Os recursos que são repassados por transferências voluntárias, eles sofrem uma burocracia violenta e custam muito a chegar. Os recursos das emendas parlamentares chegam rápido e sem controle algum. Então, o temor que algumas pessoas parecidas de perfil técnico apresentam é que, se você aumentar muito essa transferência via emenda parlamentar, você, na verdade, está criando uma grande anarquia, né? Porque você não vai ter como controlar esses recursos. Então, o mesmo prefeito vai ter recursos que não tem controle algum e vai ter outros que ele está com a camisa de força do Tribunal de Contas da União e de outros entes que vão tornar a vida dele infernal. É injusto, né, que um pobre prefeito tenha que enfrentar tantos dragões ao mesmo tempo, com critérios diferentes e com objetivos diferentes. E mais, a conclusão que se chegou é que praticamente os recursos importantes que os municípios estão recebendo dependem quase que exclusivamente dessas emendas parlamentares, o que significa que nós estamos dando um peso gigantesco aos políticos em troca de uma submissão que é o que você está querendo resolver, né? Quer dizer, vamos acabar com a submissão, vamos dar a plenitude do poder e, com isso, tudo entra na normalidade. É isso que eu queria dizer. Muitas vezes, uma boa intenção ou um remendo acaba gerando mais confusão e mais problemas. Então, é a hora de tentarmos, com racionalidade econômica e social, levar soluções adequadas para isso. Eu acho que uma delas é a Sarém, né? A Sarém foi o órgão mais festejado do regime militar que nós tivemos. Todos os prefeitos e governadores adoravam a Sarém, porque era uma espécie de núcleo técnico composto por técnicos da FGV, do IBAN e dos IPEA, do IPEA, sem dúvida, que supriam os municípios deficientes ou os estados deficientes com auxílio para fazer os projetos de interesse do município. Então, quando o dinheiro era repassado, vinha a Sarém junto, auxiliando, trazendo os técnicos, formando as equipes que os prefeitos tinham que implantar para poder fazer o programa consistente e para dar continuidade àquele programa, porque senão esses programas não vão se interromper. Bem, temos aí várias outras questões para debate. Do ponto de vista teórico, a ideia é que os recursos são repassados, como falou o Fundo, de cima para baixo, e na eventualidade de alguém dizer, não, mas já está gastando mais do que há em termos de vinculação, portanto não vai fazer efeito, tem essa primeira colocação. Depois tem a ideia de que, se você passar os recursos de cima para baixo, eles estão longe de ir para investimentos, vão talvez para fundos de previdência, para folha de pessoal,
E aí o autor da ideia contrapõe com outra ideia, dizendo, bem, se assim for, se os prefeitos, principalmente prefeitos, mas também governadores, não seguirem os ditames da lógica política, eles não vão se reeleger e, portanto, no longo prazo, esse mecanismo converge em termos de provisão de maior informação, com os recursos mais embaixo, e governadores e prefeitos que querem se eleger e elegem os parâmetros corretos, que é consertar o viaduto, consertar o saneamento e assim por diante, e não passar os recursos para fundos ou para... Então esse é o dilema que nós estamos colocando. E outro também é por que os estados competem com taxações menores e subsídios maiores e não com provisão de serviços. Os estados têm que competir com provisão de serviços. O meu é mais seguro, pode trazer seu executivo para cá que ele não vai precisar de carro blindado. E o meu tem menos mosquito. É assim que deveriam competir. Para que isso se dê, evidentemente, tem que ter um maestro da banda que impõe regras quanto à taxação para todos os entes federativos. É um princípio básico de coordenação que quem vai ao Maracanã entende perfeitamente. Às vezes chega um sujeito, abaixa todo mundo, porque se não tiver um sujeito para falar para baixar, fica um na terceira fila em pé, aí todo mundo tem que ver o jogo em pé, porque o sujeito na terceira fila ficou em pé. Então há essa necessidade.